Bom dia, quinta-feira, sua linda, ensolarada, temperaturas mais que amenas na nossa capital e nós chegando com você aqui na tela da RDC TV, canal 24, 524 da Claronet, Claro Fibra. Bom dia, e já é, não estou perdida. Já é 25 de maio de 2023, 10 horas 39 minutos, estamos chegando para a sua companhia no nosso Pode Chegar de hoje, que está muito especial. Como sempre, né? Como sempre especial e hoje especialmente especial, que eu vou conversar com uma visagista e a gente vai falar cada vez mais, as pessoas estão ligadas às sobrancelhas, né? Que sobrancelha fica bonito para cada tipo de rosto, o que trabalha um visagista, como a sobrancelha pode ajudar, né, no nosso olhar, na harmonização da nossa face. Eu vou conversar então com a Michele Manfroy e a Michele vai falar sobre esse assunto com a gente, que povoa aí a vida de jovens, né, de adultas, de mulheres adultas, das mais novinhas, das mais experientes, né? A gente está sempre de olho na sobrancelha, que diz muito sobre o nosso olhar, a nossa aparência. Também eu vou receber um psiquiatra aqui no programa, o Dr. Gabriel Berne, e a gente vai falar sobre bipolaridade. A gente tem mania, no coloquial, de chamar uma pessoa, fulano é bipolar, ou talvez assim, eu acho que fulano é bipolar ou tem uma bipolaridade. A gente sabe de fato o que é uma pessoa bipolar, como identificar uma pessoa bipolar e poder até ajudar essa pessoa a buscar uma orientação médica? Ou será que a gente tem consciência que nós temos alguma bipolaridade? Enfim, para explicar o que é bipolaridade, eu vou conversar com o doutor Gabriel, esse psiquiatra que vai esclarecer esse assunto que a gente trata de uma maneira corriqueira às vezes, mas é muito sério, grave e precisa de tratamento. Na nossa cozinha, a chefe da gringa, Baby Steinberg. E aí, minha amiga? Tudo bom, Cris? Baby, o que teremos hoje? Hoje nós vamos fazer bife mongol, ou mongolês, que seria Mongolian Beef, que é um bife, é uma comida chinesa, né, que é feita com carne e leva esse nome porque antigamente a Mongólia, né, pertencia à China, mas aparentemente tudo que era da Mongólia era meio exótico. Então por isso que eles chamavam, para chamar atenção em 1950 sobre o que era a comida que eles estavam servindo, eles chamavam de Mongolian Beef, significava um bife, uma carne exótica. E os gringos adoram. E os gringos adoram. Então virou uma comida que é chinesa-americana. Chinesa-americana. Tem muita comida chinesa nos Estados Unidos, muita, né? Muita. Eu amo. E deliciosas, né? Deliciosas. E não só em Chinatown, tem restaurantes estrelados, restaurantes chiquérrimos, né? Que servem um prato, né? Inclusive de milhões de comidas chinesas. Inclusive esse prato, ele é muito conhecido por um prato que é servido não em restaurantes chineses somente, mas em outros tipos de restaurante, como uma opção asiática, que não é muito apimentada, não tem temperos tão diferentes assim. E mesmo assim, né, ele tem um pouquinho de spice, porque vai gengibre, vai um pouquinho de pimenta, vai óleo de gergelim, então tem um sabor bem diferente. Amo esses sabores asiáticos. Temos imagens? Vamos dar uma espiadinha em Porto Alegre. Olha aí, ó, coisa linda que tá essa quinta-feira na nossa capital. Agora 22 graus em Porto Alegre. A promessa é que vai esfriar no fim de semana. E aí sim vem o inverno, né? Vem o inverno aí já nas portas do mês de junho. Por enquanto não, por enquanto tá 22 graus, né? Meia estação, quase verão, praticamente temperatura. 10 horas e 42 minutos, você tá convidado a ficar com a gente, pode chegar. Baby Steinberg. Vamos lá então de Mongolian Beef ou Beef Mongolian Beef. Que eu acho que é o nome mais bonitinho. Mongolian Beef, é mais international.
Então nós lá. vamos ter aqui eu tenho fraldinha, é uma carne, é um corte que eles usam muito, os chineses, para fazer aquelas carnes picadinhas, sabe, deles, é a fraldinha. Por isso que é bem suculenta. Pra nós, aqui no sul, é vazio. Tá, vazio então aqui. Então eles usam muito o vazio. Eu vou fazer um tempero que é bem a base de quase todos os pratos chineses, assim, star fry, fritos na panela, que tipo, não sei como é que chama aqui, mas é star fry, né? É refogado. Refogado. Então eu vou temperar, vou deixar temperadinho e daí vou começar um arroz, porque esse prato é servido em cima do arroz. Se você não serve em cima do arroz, não fica um gostinho tão especial. Não pode ser 2 pratos, arroz e a carne. Ah, não? Vai ver por quê? Porque o molhinho escorre, fica aquele arroz molhadinho, assim. Ai, meu Deus do céu. Ó, tô aceitando Pix. Tô aceitando Pix. Quem quer almoçar aí o Mongolian Beef com arrozinho, molhinho, tchananã. Tô aceitando Pix pra... Tô vendendo. Tá vendendo meu prato. Tô vendendo o prato da Baby. Então, como eu disse, a base da cozinha chinesa tem muito... amido. Amido, né? Então, nós vamos fazer esse tempero, começa com amido. Nós vamos botar aqui umas 4, 5 colheres de amido. Olha só. E nós vamos envolver nessa carne antes de fritar. Vou colocar também um pouco de açúcar mascavo para dar uma douradinha. Depois eu vou usar o resto desse açúcar mascavo no molho. Tá? Nós vamos colocar, que é outro truque que eles usam muito, que é o bicarbonato de sódio, que amacia um pouco a carne. Então eles colocam sempre, toda a carne que é feita tem uma pitada disso. Tá? Danadinho. Não vou colocar muito sal, porque nós vamos usar um molho à base de molho de soja, que normalmente já traz, né, bastante que é o sal, shoyu, né? Já é bem salgado. Então eu vou botar um pouquinho, mas não tanto. E daí eu vou começar a passar essa carne no... Olha aí. Então ela fica toda branquinha assim. E tu não empana? E não empana, é só para dar uma passadinha e daí vai para frigideira. Só que eu gosto de deixar, como a gente botou bicarbonato, os temperos ali, eu gosto de deixar um pouquinho para realmente absorver a farinha e depois fritar. Normalmente eu espero uns 10 minutos. E esse amido de milho vai formar uma crostinha, onde o molho vai grudar. E aí, também engrossa o molho depois. E aí que tudo acontece. Então eu vou deixar eles, não precisa ser muito bem, não é empanar, né? É só dar uma passadinha e vamos deixar eles descansar. Enquanto isso eu vou aquecer a frigideira, vou começar um arrozinho e daí a gente volta para fritar. Bora. Então tá. Então enquanto a Baby prepara aí os bifes que ela fez, os escalopinhos, né? De vazio, eu vou receber aqui no programa ela que é visagista. E a gente vai entender um pouco mais do trabalho dela e entender como o visagismo pode transformar a nossa vida. Pode chegar, Michele Manfroy. Bom dia! Que linda, gente! Obrigada. Olha aqui, vem cá, vamos para todo mundo te ver. Olha que maravilhosa, Michele. Michele que é visagista. Tem toda de bicho hoje, né? Tá linda. Com a força dos animais. Ai, amém. O que faz um visagista, menina? O visagista é uma longa história, mas a ideia do visagismo principal é colocar na tua imagem aquilo que tu tem dentro de ti, às vezes não sabe, ou às vezes está lá guardado e a gente fica vivendo um looping, né, dos padrões de beleza, do mundo moderno, das redes sociais. Aquele velho ditado, o que é moda não incomoda. Incomoda? Incomoda, às vezes incomoda, né? Então nem tudo serve para todo mundo e a gente tem um jeito único de colocar o nosso jeito de ser para fora. Não, e se eu não adorei? Se eu não Bem adorei. bichana. Se eu não adorei isso aqui. Senta aqui, meu amor. Aqui, Michele, isso. Deixa eu botar aqui. Estou me sentindo aqui na Ana Maria. Olha, adoraria me sentir Ana Maria. Amo Ana Maria Braga. Ô Michele, tá, como é que é o teu trabalho? Chega uma pessoa lá pra ti e diz assim, eu vim aqui e eu Obrigada. Quero o teu trabalho, quero a tua consultoria para, sei lá, melhorar, me sentir mais bonita, ter autoestima e ficar de bem comigo mesmo. É isso. Basicamente é isso. Muita gente sim, mas normalmente quem chega com esse papo desconhece um pouquinho o que é o poder que tem por trás do visagismo e da nossa imagem. Então qual é o grande Então, assim, eu tenho dois tipos de cliente. Aquela que ouviu falar e chega, normalmente com esse papo, né? Quero melhorar a minha imagem e tal. E tem aquela que sabe que a imagem tem um poder
e quer usar do poder da sua imagem para realmente entregar, viver melhor consigo mesmo, com a sua relação com o espelho e também um dos grandes motivos na sua profissão. Né? Todo mundo tem um poder. Todo mundo tem o seu próprio poder. Às vezes eu chego lá, eu tenho ciência do meu poder e tu olha e diz assim, não, teu poder não é esse. Não teu é só esse. outro. Né? Porque o poder que tu observa sim. também é um poder. Né? Tu aqui, tu tem o poder da comunicação. Né? Talvez ele nasceu contigo e talvez tu desenvolveu. Não sei como é que é a tua história, né, em relação à comunicação. Mas o teu rosto, e daí entra a fisiognomonia, que são os estudos bases lá por trás do visagismo, porque a parte que a gente comunica é aquilo assim, não, nós vamos transformar a tua imagem, mudar o formato da tua sobrancelha, ajeitar o cabelo, cortar, mexer de repente no formato do rosto, hoje com os procedimentos estéticos, para trazer para fora essa tua melhor versão. Mas a gente que estuda o visagismo, quando eu olho para o teu rosto, origem, sem maquiagem, despida de qualquer procedimento, ele está me informando informações sobre como tu foi criada, como foi teu intrauterino, toda a tua história marcada nesse rosto. Por que eu falei da comunicação? A comunicação, não sei se tu tem preenchimento labial ou não precisamos entrar nesses detalhes, mas a tua boca me diz que é uma boca carnuda, que é uma boca de sorriso largo, que a harmonização não vai mudar o sorriso largo, né? Que mostra lá, eu sou dentista de formação, mostra lá o último molar, né? Que é uma pessoa que tem essa habilidade, essa facilidade de se comunicar, de colocar a voz para fora, né? Boca, lábios, dentes é a nossa voz. E daí o teu formato de dente original, ele vai me dizer como é que é essa comunicação. Uma comunicação mais agressiva ou uma comunicação mais suave, mais doce? Ou é uma comunicação daquela que fala, e enrola uma palavra sobre a outra? A partir deste diagnóstico de fisiognomonia, Gnomonia. É uma ciência que vem lá da medicina tradicional chinesa e a gente passa por vários estudos aí dentro da psicologia da forma, da morfopsicologia, então tem... E onde se... Toma teu cafezinho, meu amor. Tô. Tu toma amargo? Tô. Amargo não, gosto de café. É, exatamente. Eu também. Onde é que se estuda isso? Então, preciso deixar claro que a fisiognomonia e a morfopsicologia são consideradas pseudociências, né? Elas não têm uma comprovação científica, até porque é muito complicado comprovar-se determinadas coisas cientificamente. Mas isso não tira a prática, né? A qualidade de observação no dia a dia e na prática. Tu pode estudar isso desde ir lá para a China e ver na origem, né, como existem inúmeros cursos. A minha formação foi feita com italiano, né, na Europa. Eles utilizaram muito tempo isso, os estudos da fisiognomonia. Isso chegou no Brasil, né, não faz muito tempo, mas está numa crescente forte, né, principalmente para quem trabalha na área da estética da face, né, deveriam entender assim, o quanto mexer na forma de um nariz, por exemplo, através de uma cirurgia plástica, pode alterar o nosso comportamento. O nosso comportamento ele é baseado principalmente naquilo que a gente observa. Por exemplo, essa tua mesa, que ela está bem acolhedora. Então, quando eu olho essas cores, essas texturas, eu me sinto confortável ou desconfortável. Tu já deve ter ido em algum lugar onde a gente sente que é muito frio aquele ambiente, né? E que não dá vontade nem de ficar muito tempo sentada naquela sala de espera. Verdade. E outros lugares que, nossa, te sente confortável, te sente em casa, te sente gostoso de estar ali. E o nosso rosto, ele também faz isso. É a famosa primeira impressão, que é aquela assim, não fui com a cara daquela pessoa. E às vezes tu não sabe dizer por quê. E aí é o visagismo por trás. E daí o visagismo vem para solucionar isso, porque a pessoa normalmente traz para mim, eu sempre tenho o mesmo feedback das pessoas, que quando me conheceram me achavam metida. E depois que me viram, perceberam que eu era super legal, que eu era... Eu tenho isso, eu ouço isso a minha vida inteira, sabia? Olha só. Que loucura. Mas, por quê? Quer saber? Quero. Eu também. Tu também te acham metida, baby? Eu a vida inteira, desde que eu era adolescente, a pessoa me conhece. Ai, Cris. Aí vem a pessoa. É sempre o mesmo discurso. E eu já sei que a pessoa vai dizer. Ai, preciso te dizer uma coisa. E eu.
Tinha uma impressão errada de ti. Ai, eu tinha uma impressão tão errada de ti. Eu te achava tão metida. Ai, não sei. Mas isso antes de tu ser a Cris Hart? Antes. Tá. Não, porque existe ainda também todo um negócio da fama. Da figura pública. Da figura pública. Não, que isso traz antes. isso antes. Tu tem olhinho pequeno de pessoas que estão extremamente fechadas, reservadas nas suas emoções, né? Então, normalmente, eu também tenho olhos pequenos, posso falar com bastante embasamento. As pessoas têm dificuldade de acessar, não são pessoas abertas, receptivas, então dá essa sensação de fechamento. E olha como é contraditório no teu rosto e lindo, né? O visagismo mal utilizado, ele diria assim, a Cris é desarmônica. O olho é muito pequeno e a boca é muito grande. E não, a beleza está aí. Tu traz uma coisa assim, tipo, eu sou fechada para que tu entre nas minhas emoções, mas eu me comunico muito bem, eu me abro para o mundo através da minha voz. Mas as minhas emoções são minhas, eu abro com quem eu quiser, eu escolho. E isso dá uma sensação de que aquela pessoa fechada, mais reservada, ela pode passar um ar de soberba, de arrogância. Que interessante. Quanto tempo tu estudou isso, menina? Anos? Eu tô no visagismo oficialmente desde 2013, 10 anos agora. Mas segue estudando, né? Eu Sim, imagino que não atualmente acaba. eu tô fazendo um novo curso e um novo curso. Não acaba quando termina. Não, porque cada novo cliente te traz uma curiosidade que tu vai, nossa, por que isso é diferente? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu é dentista, né? Vamos falar de rosto, né? Dente. Agora todo mundo botando dente, né? Botando dente não, botando laminados e tal. Eu tenho, né? Meu dentista, o Dr. Manuel Barrios, fez o meu sorriso. Inclusive está fazendo, né? Ainda não está finalizado. Mas tem gente que coloca dente, e o que eu conversei com o meu dentista? E ele concordou, vê se tu pensa assim, eu quero o meu dente íntegro, porque o dente envelhece. E ele foi sendo desgastado pelo bruxismo, pela vida, pelo café, por tudo, pelo aparelho, Eu quero o meu próprio dente íntegro novamente. Tá, tu quer retornar o teu dente. Eu não quero um dente que eu nunca tive. Tá, perfeito. E aí a gente olha em rede social, em reality show, as pessoas com os dentes, assim, que parece que ela comprou na esquina, com todo respeito. Pletes. Os pletes, É um desafio para a odontologia essa situação, para toda a área da estética, né? A gente já vivia isso, eu sou dentista há 20 anos, acho. E os dentes são lindos. 20 anos, são meus. Os teus também são teus, né? Os meus são meus. Mas a gente já vivia 20 anos quando a pessoa chegava com a revista e falava, eu quero o sorriso da Giovanna Antonelli, eu quero esse corte de cabelo. E hoje em dia disseminou muito rapidamente, né? Todo mundo influencia todo mundo, mesmo com uma rede pequena, tu tá influenciando os teus, né? Então as pessoas estão comercializando muito mais essas transformações de maneira a reproduzir praticamente. Tu chegou lá e disse, eu quero os meus dentes de volta. É que nem quando eu vou fazer o meu botox. Eu quero, né, a minha expressão de volta. Um pouco mais jovem, mantendo algumas características, porque eu sei que eu sou muito expressiva, sou muito brava, por exemplo. Eu sou muito careteira também. E eu formo aqui, eu não quero que as pessoas me percebam brava de imediato. Então eu tento suavizar isso com a toxina, né? E isso é manter a naturalidade. Tá tudo bem quando a gente restaura algo perdido. A odontologia, ela vem para restaurar. Pode transformar, pode, às vezes é necessário também passar por uma transformação, por uma questão de função mastigatória, né? Estética também é uma função, se sentir bem, ter os dentes claros. Dentes claros pressupõe saúde, pressupõe bem-estar, pressupõe alegria, né? De autocuidado. Mas não adianta só dentes claros lá atrás, tudo cheio de doença. Depende do claro, né, Michele? Não. O dente... Aí a gente fala de harmonia. Dente não é branco. O tom de pele de cada um vai harmonizar com o branco de cada um. Aí tem gente que bota assim, o dente, parece que ela lava com sabão em pó, assim, sabe aquele sabão em pó que deixa branco, aquele? Eu digo, gente, mas escova com sabão em pó. É um desafio, mas daí é um desafio também, vou falar agora bem sinceramente, bem o que eu penso, é um desafio
da odontologia em termos dos profissionais que estão aí. Claro, exatamente. Né? O paciente, ele pode querer tudo. E tu dizer, queridinho, calma. Tem limite. Nós temos Tem um limite. Eu cheguei pro Manuel e também disse, eu quero o meu dente o mais branco que um dente humano consegue chegar. Que não é dessa cor aqui. Né? Não é leite, é o translúcido, enfim. Mas aí vai do paciente e vai do profissional. E eu tenho certeza que ele é um bom profissional, ele deve ter olhado e falado, não, o teu mais branco é esse. Ele falou. Porque eu consigo fazer isso. O teu mais... sim. Hoje em dia a gente consegue fazer isso. Mas não existe um humano com esse dente naturalmente, branco. não. Não tem. O dente, ele tem uma coloração. A gente fala que é a odontologia bem norte-americana, né? Que é o A0, a gente fala do termo das cores, né? Que é uma cor que não existe na natureza, né? Então, não fica nem sensato reproduzir ela. E as pessoas estão reproduzindo. E eu imagino que isso Reproduzir não, produzir, né? Porque reproduzir pressupõe que tu tá... produzir. Mas aí eu imagino, assim, é o que tu falou, né? Como é que a pessoa se sente assim? Tem gente que se sente maravilhosa. Mas eu acho bizarro. Mas daí também entra outra questão, né? Que, tipo, será que ela realmente se sente maravilhosa ou é realmente uma análise daí da psicologia, que não é minha área, mas que eu encaminho muito cliente para psicólogo, que é tipo, é o dente? Tem certeza? Ou é outra coisa que está por trás e tu tá buscando no dente, no lábio, na sobrancelha, no cabelo, a busca não tem fim? Nunca vai ter fim? Às vezes nunca tem fim. E sobrancelha? Sobrancelha que é uma coisa, todo mundo está preocupado com a sua sobrancelha, cada vez mais. Eu não sei se foi por causa da pandemia, que usamos máscara e os olhos se evidenciaram os olhos e tal. E, gente, assim, com todo respeito aos profissionais da área, que inclusive eu tenho grandes amigos, mas às vezes, máscara, né? Aí as pessoas evidenciavam o olhar. E aí veio aqueles cílios muito pesados, né? Eu adoro que tu não tá com cílios artificial. Eu não sou contra cílios artificial, não sou nada contra nada artificial. Estamos aqui de artificiais, estamos maquiadas, né? Não, eu sou toda artificial. A minha unha é artificial, a minha sobrancelha eu tô despigmentando para fazer. Eu não sou absolutamente contra nada. Usei muito tempo cílio, mas eu enjoei. E aí eu olho hoje, são cílios muito, não sei, aquilo ali desarmoniza às vezes. Não só desarmoniza, como traz uma barreira, né? Tipo, como eu falei dos olhinhos pequenos, também tu cria uma barreira com aqueles cílios, uma máscara que as pessoas não conseguem nem chegar a ti, né? E tu cria uma sombra, às vezes com cílios tu cria uma olheira que daqui a pouco tu não tem, daí tu fica brigando com a olheira, mas não abre mão dos cílios. Né? Então fica assim uma dualidade, sempre olhando para dentro. Por que tanto? Né? Por que tanto? É bonito um cílio grande, lindo, eu adoraria ter cílios grandes. Mas às vezes a pessoa exagera na hora do volume, do comprimento. E a sobrancelha também. A sobrancelha vai e vem a moda, né? Sim. Antes ela era bem fechada, agora é a nano blending, né? Que ele é bem fininho. E daí vem as técnicas para nos ajudar também a atingir esses resultados, né? O que a gente não pode esquecer que a sobrancelha é uma marca muito importante no nosso rosto. Me conta. A gente não é o nosso corpo, né? Basicamente, a gente é a expressão que a gente deixa no mundo, tá no nosso rosto. Quando eu falo assim, Cris Baixa, eu não vou lembrar, exceto a Angélica, que tem a pinta, que normalmente é a marca dela, eu vou lembrar do teu rosto, né? Da tua marca, das tuas expressões, né? Do que eu lembro de ti. Né? Os famosos têm muito isso, a Xuxa, e tem uma marca, a gente naturalmente vai lembrar da Xuxinha, né? Então o nosso rosto ele é muito marcante. E a sobrancelha é o primeiro ponto que a gente observa na face humana. Quando a gente estuda... A gente estuda... Eu achava que era a boca, a boca e a sobrancelha, elas disputam, mas os dois pontos mais importantes. Então, a gente começa a mudar a nossa sobrancelha sem calcular isso. Porque se eu trago uma sobrancelha muito marcante, como eu falei, os olhos são as nossas emoções. Que sobrancelha é essa? Ela está bloqueando as minhas emoções ou ela está abrindo as minhas emoções?
só por uma mudança de arredondar, de deixar ela mais quadrada ou ela mais angulada, por exemplo, um botox que a gente faz, deixa ela bem angulada, que... o Devil Eye. Olha o nome. O que isso significa? Devil Eye. O olhar diabólico. O olhar diabólico. O que a gente está trazendo? Um olhar assim, diabólico para uma pessoa extremamente suave, daí ela não entende, por exemplo, por que ela afasta as pessoas, por que ela se torna mais agressiva nas suas atitudes. Toda vez que eu olho uma imagem minha no espelho, o espelho está me comunicando algo. Se esse bule rosa me diz que ele é doce e delicado porque ele é cheio de curvas e ainda rosa, ele está me dizendo, me beba, eu sou gostoso. É natural olhar para isso e sentir esse acolhimento. E quando eu olho no espelho a minha própria imagem, ele também está dizendo algo de mim. Se ele me disser que eu sou agressiva, como que eu vou me sentir? Delicada ou agressiva? Então, o corpo, a imagem que a gente carrega no nosso corpo também modela o nosso comportamento. De duas maneiras. Nessa relação com o espelho, onde ele reflete coisas sobre mim, e eu olho para o espelho e falo, cara, tu é poderosa. Ou tu é diabólica. Ou tu é triste. Eu tenho um olhar triste, que são os olhinhos caídos, né? Aqui bem projetado, bem profundo. O que eu faço com a minha maquiagem? Daí sim eu utilizo o visagismo. Eu quero meus olhos alegres, porque eu sou alegre. Então eu quero olhar no espelho e sentir essa alegria para que eu me potencialize no meu dia alegre para mim. E daí eu chego aqui para ti e tu me olha, a tua maneira de me dizer informações do que tu percebe de mim é mais sutil, é tipo, como tá bonita, olha essa mulher, olha que poder. Tu sabe que o que tu me fala também me potencializa. Claro. Eu vou me sentir melhor ou pior, dependendo das palavras que tu usar. Certamente. E isso o espelho faz, tu faz. Então o outro, claro que o outro vai me impactar também. É cilada a gente achar que o outro não vai nos impactar. A resposta do meio também nos movimenta. E esse meio, terceirizando, é o espelho. O que eu quero ver no espelho? Que emoções eu quero sentir de mim? O que é estar de bem com o espelho? Eu acho que é usar menos os outros, a tua imagem. Ai, nossa, a sobrancelha da Cris ficou linda assim, vou reproduzir em mim. Não, qual a minha sobrancelha? A minha é fininha? O que ela diz sobre mim se ela é fininha? Será que realmente uma sobrancelha muito grossa, alterando essa emoção, vai ser bom para mim? Eu vou, porque a minha sobrancelha fininha, suave, ela me diz dessas emoções mais delicadas, né, mais introspectivas. Se eu colocar uma emoção muito forte na minha imagem, eu tenho capacidade de sustentar isso? Isso não está dentro de mim. Por isso que muita gente tira a harmonização depois de um tempo. Porque não tem capacidade, não está dentro. Então, a melhor relação com o espelho é aquela que eu me reconheço, entendo, procuro entender. Nossa, meus olhos são pequenos, eu realmente sou mais reservada, sou mais fechada. Meu nariz é super projetado. Nossa, ele me leva para o mundo. Ele me ajuda a agir, me torna uma pessoa forte, de personalidade ativa. Será que colocar um narizinho, famoso nariz da Barbie, realmente vai ser legal para mim? Tá, meu nariz é tortinho, e aí? Mas isso precisa, né, Michele, de um autoconhecimento das pessoas, que às vezes elas não buscam. Preguiça, né? Todo a preguiça de buscar o autoconhecimento. Elas vão direto na comparação. Aí a Michele tem essa sobrancelha, a sobrancelha dela é suave, a minha é cerrada. O que eu vou fazer? A minha é cerrada. Eu fiz a microblending que eu estou removendo, mas é cerrada a minha sobrancelha. Eu nunca vou ter a tua sobrancelha, né? Mas vamos supor, tá, vou lá, eu quero ter a sobrancelha da Michele. E aí em mim não fica bem. É porque a gente está o tempo inteiro se comparando. Eu quero a barriga da Virgínia. A barriga da Virgínia é o top 1 dos... Daí tem duas maneiras de conseguir. Ou tu ir para academia, plásticos. O caminho que as pessoas dificilmente escolhem, ou ir para cirurgia plástica. E mesmo assim não é garantia que tu vai conseguir. Até porque se tu não mudar o teu jeito de ser, o que vai acontecer com a barriguinha da cirurgia plástica ou da Virgínia se ela parar de treinar? Volta. Então assim, a gente tem a mania de se comparar. Em vez de buscar o autoconhecimento e dizer, não, mas olha, eu tenho um nariz que é um nariz que não é o da Barbie,
mas é um nariz interessante, ele me dá um ar de mistério, de não sei o quê. É interessante a gente ter esse autoconhecimento e valorizar. Isso é autoestima. Total, autoestima é a opinião que a gente tem sobre a gente mesma. E não gosto do meu nariz. Vamos mudar. Não tem problema nenhum mudar. Né? Agora, mudar só porque o padrão é um nariz pequeno, porque o padrão é um nariz harmônico, com os traços. Não, a beleza não está só na harmonia. A beleza também existe quando tem um ponto que reage. Como eu te falei, o teu rosto, desculpa, não é harmônico. E é lindo, maravilhoso. Agora, depois que eu te falei isso, tu vai, nossa, agora meu rosto não é harmônico. Fiquei chocada, vou diminuir minha boca ou vou aumentar meus olhos. Vou subir a sobrancelha. Mas é que somos todos assimétricos, né? Somos. As nossas mãos não são iguais uma da outra. 85% da população é assimétrica. Então o visagismo não busca simetria, não busca harmonia doentia. Ele busca primeiro te trazer consciência de quem tu é. E segundo, bom, o que tu quer sentir mais? Já que agora tu entende, eu no meu caso, que meus olhinhos são caidinhos, são tristonhos, o que eu posso fazer para não sentir isso, não me ver assim entristecida todo dia no espelho? Eu vou fazer uma maquiagem, vou colocar uns cílios, né, que vai potencializar o cantinho externo do meu olho para dar aquele para abrir o meu olhar. No meu caso é o olhar, para outra pessoa pode ser a projeção dos lábios, para outra pessoa pode ser um aparelho. Que agora ninguém mais quer usar aparelho, já quer botar os laminados, né? É. Mas aí também tem um problema, né, técnico. Não posso, assim como tu falou dos micropigmentadores, né, do cabeleireiro, do nail designer, todas as profissões têm o que incentiva, né? Incentiva, às vezes por uma questão mercadológica e outros por falta de conhecimento mesmo. É. Esses dias eu fui numa loja de celular e a moça que atendia, ela estava com a unha tão grande que o trabalho dela era digitar a senha para me dar o papelzinho, ela não conseguia digitar a senha. Então não era funcional para ela ter aquela unha. Podia estar linda, mas atrapalhava. O trabalho dela, que ela podia executar em 10 segundos, ela levava quase 1 minuto para conseguir digitar a senha. Então tem muito isso. O que tu faz, onde tu vai, com quem tu convive e onde tu quer chegar. E quem te influencia. Por favor, e quem te influencia? Né? Eu estou sendo influenciada por quem? O que essa pessoa faz da vida dela? Eu consigo estabelecer parâmetros levando a vida que eu levo? É o pé no chão, Michele. É o meu pé no chão para viver a minha vida da melhor forma. Senão a gente vai estar sempre insatisfeito. Sempre insatisfeito. Eu gosto de um cilião, mas eu tenho que usar óculos. Não dá, uma coisa não dá com a outra. O que eu vou fazer? Ou eu não tenho tempo de ficar 2 horas fazendo. Eu vou botar um cílio menor, eu vou ter paciência, passar bastante rímel. Eu não sei. Não, mas as pessoas querem o imediatismo, entrar numa máquina e sair de lá outra pessoa. Onde não aceitam envelhecimento, onde não aceitam as marcas de expressão, onde acham que no shopping vão resolver tudo. Vou comprar e vou estar sempre vazia. Sempre vazio, é um vazio. É o mal do consumista, né? Compra. E por que ele não para de comprar? Porque aquilo ali não resolve. Não repôs nada. Eu tenho uma cliente que me fala assim, né? Que tipo, ela sempre se olhou cheia de críticas. A gente é muito crítico com a gente mesma, né? E quando eu trouxe o meu olhar da análise, ela saiu daquela sessão se achando maravilhosa, porque ela era. Só que o que ela estava comparando eram com pessoas que ela considerava que eram maravilhosas. Ela não enxergava o quão ela era maravilhosa. Doideira. Se uma pessoa chegar lá, tu consegue fazer um guarda-roupa para a pessoa? Eu tenho o hábito de aproveitar aquilo que tem no guarda-roupa. Não, sim, aproveitando que tem, mas assim, montar os looks. Isso aqui vai ser ideal para ti, isso vai te potencializar, isso vai te mostrar uma mulher poderosa, sensual. Tudo vai basear assim, no que ela deseja, né? Tem gente que fala assim, eu sou muito agressiva, eu gostaria de suavizar a minha imagem, de trazer um pouco mais de doçura.
Então a gente vai escolher tecidos que trazem mais doçura, mais delicadeza, diferente do couro, por exemplo, que traz mais força, mais agressividade. Ele é duro, ele é rígido, ele traz um poder. É um marketing dos looks. Isso. Que daí a gente utiliza, né, dentro do guarda-roupa da cliente, a gente pega assim, essa peça de roupa ela é muito suave, tu quer uma imagem mais forte, vamos aproveitar ela e vamos colocar com outro elemento que traz força, um colar, um brinco, né, para aproveitar aquilo que tem e trazer para fora aquilo que ela deseja. Ou, quero suavizar a minha imagem, né, então nós vamos trazer tecidos mais leves, por exemplo, que no toque a pessoa já se sente mais leve. Por isso que eu entrei e falei assim, eu tô toda de bicho. O bicho potencializa, ele traz a selva, né, a natureza para fora, que é muito legal. Eu adorei te conhecer, adorei o nosso papo, parabéns. Obrigada. E tu é linda, linda demais. E adorei, parabéns. Obrigada. Quanto estudo, quanta dedicação. Quanta dedicação. Obrigada, adorei estar aqui contigo. Obrigada, Prazer Michele. te conhecer pessoalmente, né? Prazer é todo meu. Sucesso. Obrigada. A gente vai pro intervalo e já volta. Estamos de volta com Pode Chegar na tela da RDC TV, canal 24, 524 da Claro Net, Claro Fibra. Daqui a pouquinho eu sigo o meu papo com a Michele, a gente vai ver alguns antes e depois que ela trouxe pra gente conferir e falar sobre visagismo, mas antes tem uma parte importante da receita da Baby, do Mongolian Beef. Sim, nós vamos Que fritar. agora a carne parece que absorveu mudou as de cor, farinhas, né? Os secos. Então agora vai fazer a crostinha. Quando a gente vê a comida chinesa, a comida asiática em si feita no wok, é um fogo muito forte, né? Uma chama muito grande, que dizem que é uns 500 graus. Não sei se é possível isso, mas diz que é muito forte. Então o que eu fiz? Deixei esquentar realmente muito bem isso aqui, para que dê essa fritadinha. Então nós vamos botar, não vamos fazer tudo numa vez. Não dá, senão cria água, né? Cria água, isso. Vamos botar alguns e vamos fazendo em poucos, em etapas. E não vai ficar muito tempo, porque a gente quer uma carninha meio mal passada, além de tudo, crocante por fora e mal passada por dentro. Então o ideal é botar um pouquinho. E aí aquele amido, ele vai soltando e vai criando o fundo da panela, né, o Baby? fundo da panela. E também vai fazer com que o molho depois se junte a essa carne, nessa crostinha que tem ali, né? Olha aqui, como a gente estava com uma frigideira muito quente, rapidinho ele vai formar já a crostinha. Impressionante. O legal quem é celíaco, como é o meu caso, é que muita comida chinesa não contém glúten. Se o molho de soja não contém glúten, se você consegue perguntar e não tem, provavelmente a comida não tem glúten, porque eles não usam farinha quase nesses pratos à base de carne. O próprio macarrão é de arroz, né? Tem as duas opções, né? Mas se você for comer um prato de arroz, normalmente não vai ter farinha nenhuma, porque eles sempre usam o amido de milho. Ou de batata, algum amido, mas nunca farinha de trigo em si para fazer esse tipo de coisa. Nos empanamentos também não, empanamento Não, com daí trigo. tem empanamentos que sim, mas eu quero dizer, se você pegar um prato assim de carne, não tem. Então a gente está criando uma casquinha ali, olha, ele até mudou de tamanho já, né? A cor fica linda já. E daí eu vou fazer isso, vou ir fritando aos pouquinhos, na volta eu vou fazer o molho. E o arroz já tá aqui na O panela. arroz já tá na panela. Na volta a gente faz o molho juntas, tá bom, Baby? Tá bom, Pode juntas. E aí a Baby vai preparando os escalofinhos. Michele, vamos ver antes e depois do teu trabalho? Vamos. Solta aí pra gente ver, Danúbio, o antes e depois do trabalho da Michele, que a gente tá aqui conversando sobre visagismo. Aí, Michele, o que é esse... Volta lá, por favor. A Milena é artista plástica maravilhosa aqui de Porto Alegre, expõe no mundo inteiro, né? Me procurou porque achava que a imagem dela não representava o potencial da artista que ela era. Daí sempre tem, né, vários motivos internos que nos levam a estar com a imagem que a gente está hoje. Quando a gente questiona esses motivos, a gente começa a se dar conta. Porque ela é linda, Sim. uma menina linda,
talentosa, mas ela não gostava. Forte. Ela achava que o visual dela não conversava. Com a arte dela e com a mulher que ela havia se tornado nessa transformação, né, da Milena, que não se enxergava tão artista, para Milena, que passou a entender, né, o poder da arte dela, o poder da transformação que ela tem como artista. A Milena trabalha hoje com uma arte sensorial, onde ela transforma em borboletas, através da expressão das borboletas, né, a sua arte. E como E é que ela queria voar. Vamos ver a Milena voando. Solta a próxima foto. Essa foi uma das primeiras imagens depois disso. Essa é a Milena? Essa é a Milena em 2019, Menina! eu acho. 2020. Onde ela começou a borboletear. E aí ela começou a se transformar. E uma transformação leva a outra, né? A imagem não é estática. Então, a partir dela teve algumas mudanças de cabelo, mas sempre mantendo a expressão do rosto à mostra, que o cabelo curto traz muito isso, né? De mostrar essas expressões, trazer essa força para fora. Não é só no cabelo, o visagismo é uma das expressões mais palpáveis que a gente tem, porque se corta o teu cabelo hoje, todo mundo vai falar assim... A moldura do rosto, né? Como dizem. Então, ele causa um choque, um Claro. impacto. Mas, às vezes, pequenos detalhes, por exemplo, a pose, a expressão do rosto, como ela posiciona o lábio para foto, a expressão da sobrancelha que a gente trabalhou. Volta ali, Danube. Olha o antes e depois da Milena. Gente, ela parece outra pessoa. Linda de todas as formas, porém. Mas ali tu vê bem que é uma diferente. expressão mais. A gente chama de melancólica, que é uma expressão mais caída, uma expressão menos poderosa. Mais tímida. Mais tímida, mais Tipo assim, reservada. ai, olha só, eu que fiz essa obra de arte linda. E aí não, aí Ali assim, não ó. precisa nem a obra de arte Não. exposta, que todo mundo já sabe que ela é um baita mulherão. Aí avisa lá que eu cheguei. Isso. Olha só. E aí tu sugere, arruma a sobrancelha assim, corta teu cabelo desse jeito. Isso, a gente passa primeiro pelo processo de diagnóstico, que é esse estudo, Sim, eu trazer claro. pra ela o que o rosto dela tem de E aí tu apresenta de um ferramenta, projeto. E a gente começa a trabalhar nesse projeto. Vá, sensacional. Tem mais, tem o próximo, vamos ver, Danúbio. Aí. Essas gurias estão comigo, as gurias da Somos Trampolim, uma empresa que impulsiona mulheres, né, na parte de gestão empresarial. E elas chegaram pra mim assim, querendo impulsionar mulheres. Não, volta lá. Volta. Que aí a gente já viu depois. Aí antes, a anterior é antes. A Raquel São e a duas Renata. coaches, palestrantes, inspiradoras. E elas trabalham bem na parte de gestão, tu contrata ela para uma mentoria de negócios, né, focada em mulheres. Só que elas não se enxergavam, né, elas foram capa de um jornal de Porto Alegre bem importante. E quando elas olharam aquela capa, elas falaram, cara, isso aqui não nos representa. Elas foram lá do óbvio, né? Um terninho, né? A camisa social, o blazer. Elas falaram, nossa, a gente não é isso. Como é que elas ficaram depois? Mostra o depois. Aí. Outras pessoas também. Igualmente Tu lindas. observa a Renata. A Renata, a gente não fez grandes mudanças. A Renata é a de azul marinho. Isso. A gente colocou nela um cabelo com um pouco mais de expressão nesse rosto, trouxe mais vitalidade para esse Total. rosto. Marcou alguns pontos. A Renata é uma pessoa que gosta da leveza, ela é mais jovem, então ela tem uma coisa mais moleca, só que ela é extremamente dedicada, extremamente organizada, né? É a cabeça organizacional ali dentro, né? A agenda é com ela. Só que, ao mesmo tempo, ela estava com uma expressão muito moleca, né? Não tinha uma confiança naquela imagem. Mostra a Renata antes e aí depois essa foto aí, Danúbio. Aí a Renata antes e agora a Renata depois, é a de azul marinho. Isso. E a Raquel é extremamente forte, um temperamento mais agressivo, mais firme. Né? Aí a Raquel antes. Que se escondia, né? Se escondia dela Vamos mesma. ver a Raquel depois. Aí, maravilhosa também.
que coloca a sua voz para fora, consegue se expressar, hoje sem medo, porque muito assim também tem do que a gente cresceu ouvindo falar da gente, né? Do que pode, do que não pode. Eu não falo nem só dos nossos pais, mas também da sociedade ao nosso entorno. Claro. Né? Às vezes aquela menina que era muito tímida na escola, eu era essa pessoa. Assim, extremamente fechada, tímida, né? Cheguei na adolescência com medo de mostrar, não queria chamar atenção. Até o momento que eu fiz 30 anos, 35, hoje eu vou fazer 42... E que eu entendi que me mostrando eu podia conectar e ajudar mulheres. Então eu decidi que eu não ia mais me esconder, eu ia brilhar. E foi o que a gente fez com a Raquel. Eu falei pra ela, tem que brilhar. E brilhar é iluminar, né? Não é só brilhar. Quem brilha, brilha sozinho. Quem ilumina, ilumina os outros. Ilumina o resto, o mundo. Tu ilumina, e olha a transformação Michele. que elas têm hoje de transformar o negócio de tantas mulheres nesse universo que a gente vive, assim, de empreendedorismo feminino, né? Trazendo verdade, acolhendo as dificuldades. Se tornaram mais acolhedoras, que era uma... E tu que deu a dica dos looks? Tudo. Tudo, do cabelo, à sobrancelha, a armação do óculos, ao look, ao sapato, tudo. Quando é para evento, assim, elas são minhas clientes de mentoria, que é um processo mais longo, a gente consegue trabalhar o detalhamento dessa imagem também, né, lapidando. É um olhar artístico, né, a gente tem, quando tu que é apresentadora sabe, né, tem uma produção no entorno disso, né, da expressão da imagem da Cris, o que tu quer comunicar no teu programa, com quem tu quer falar. Se tu quiser falar com um determinado público, tem imagens que não conectam com esse determinado público. Então, eu trabalho essa linhagem de comunicação. Como conectar as gurias a essas mulheres que elas querem impulsionar. Como elas se tornam receptivas para elas. E elas tinham um negócio assim, sem causar distanciamento, sem aquela ostentação que distancia. Sem o pedestal. Isso, não, que acolhe, que traz essas mulheres. Aqui é um lugar de segurança, é um lugar confiável, seguro e credível. Elas já eram tudo isso, mas a imagem delas Gente, eu tô encantada. Tem mais? Trouxe mais, Michele? Essa sou eu. As minhas transformações. Não. Tu? Eu com a primeira imagem lá, a primeira bolinha, eu com 35 anos, 34 anos. E aí, vai passando. Aí depois ali... Daí foi quando eu comecei a minha pequena transformação, eu fiz preenchimento de lábios. Né, fiz um preenchimento nessa região aqui para trazer, era muito reto. Tudo que é muito reto, ele distancia. Reto é duro, é frio, é imóvel. E eu queria movimento para minha vida. E, gente, e olha só a harmonização facial que ela fez. Ela tem preenchimento labial e não é aquela coisa que tu olha... 5 preenchimentos labiais. Eu sempre falo, o tempo é mestre, né? É pai de tudo. Então, não dá para querer chegar no teu lábio, caso fosse a minha vontade... Amanhã, eu preciso ir construindo. Não, e não adianta tu chegar e dizer assim, eu quero os lábios de Angelina Jolie. Eu nem tenho lábio pra isso. Daí começa o quê? O material vem pra fora. Vem pra fora e fica a tal boca de salsicha que a gente vê por aí, que todo mundo fala, ai, eu tenho medo de preenchimento. Sim, mas colocar... Mas a sutileza do preenchimento, seja o labial ou seja aqui na maçã... Né? Que é então, só assim, porque eu trouxe uma inclinação pro meu rosto. Ele era reto, eu trouxe uma inclinação. Excelente! Não porque é mais bonito, é porque eu queria ver movimento na minha vida. Tudo pode. Tudo pode. Na dose correta. Eu não vou ter a boca da Angelina Jolie. Eu não vou ter a barriga da Virgínia. Isso é delas, entendeu? Mas eu posso ter a melhor barriga que eu posso ter. Isso. Eu posso ter o rosto mais harmônico que eu posso ter. Né? Solta lá, vamos ver a transformação da Michele. Tá. Aí na terceira que tu tá ali rindo, dando uma gargalhada. Foi durante a pandemia, eu tava fazendo expressões dos temperamentos, né? Que aquela ali nem sou eu, por exemplo, é uma manifestação da sanguínea que habita em mim, né? Que é a minha expressão, por exemplo, quando a gente fala de temperamento do visagismo, que é bem conhecido, melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo. Resumindo, o colérico é o forte, é o líder determinado, o melancólico é o mais reservado, extremamente metódico, o sanguíneo é o mais espivitado, mais solto, mais leve, e o fleumático é aquele mais good vibes, sabe aquela imagem mais zen? Né? Seria mais ou menos aquela isso. Pessoa que tu olha, guria, tem uma paz, assim. Tem pessoas que eu olho na rua, eu olho, essa
essa aí é orgânica, é vegana. Isso. É, sabe? Claro que isso é uma estereotipagem, né, que a gente faz. Total, mas eu olho para algumas pessoas e eu penso, essa aí só come orgânicos e é vegana. Isso. Aquela pessoa assim, ó, sabe? E daí ali era uma expressão dessa sanguínea, assim, que eu trago pra fora, né? Ao invés de usar meu cabelo liso, escorrido, que as pessoas, mas tu fica bonita. Sim, fica bonita de qualquer jeito. Claro, bonita. claro. Vejo bonita. É linda mesmo. Agora, como eu me expresso, como é a minha expressão é trazendo esse movimento, essa comunicação pra fora. Eu comecei a falar mais e tô aqui segura, conversando contigo, porque eu também trouxe essa imagem pra fora. Porque senão eu ia ficar quietinha. Como que as pessoas te acham? Às vezes te acham porque elas precisam desse perfil mais quietinho, esse perfil que resolve, que é metódico, que organiza a tua vida. Um assistente, por exemplo, que tu não quer que ele seja super espivitado, que ele seja mais perdido do que eu mesma. Que já sou bagunçada, eu preciso da organização. Então tem perfil pra tudo. Perfil pra tudo. Excelente. Pra todos os tipos. E ali de blusa de bolinha? Ali a mãe. Quando eu fui mãe. Naturalmente fiz isso. Porque deixei o cabelo crescer, fui deixando, fiz uma franjinha para me organizar, para me suavizar. Uma imagem mais delicada, mais meiga. E é engraçado que tem um lado intuitivo da imagem, né? Quando eu pergunto para meus clientes, mas por que tu chegou nessa imagem? E elas vêm me procurar pós-maternidade, que é pós-maternidade não existe, né? É o eterno, mas pós-perpério. Que é assim, tipo, eu me perdi um pouco de mim, eu nem sei por que meu cabelo tá assim, eu não sei por que eu não pinto mais as unhas. E a gente começa a questionar. Da onde veio? Olha, agora me dando conta, elas respondem. Eu precisava me acalmar um pouco mais, eu precisava me reservar um pouco mais. E naturalmente foram, intuitivamente, fazendo escolhas de vida para acalmar. Depois a gente tem ali no meu momento de tratamento oncológico, né? Tu foi paciente oncológica? Isso. Em 2021, fui diagnosticada com câncer de mama. E foi engraçado, se é que a palavra engraçado serve para esse momento, mas foi porque o câncer, ele te deprime, te debilita, tua pele fica com cara de doente, perde cílios, sobrancelhas, cabelo, né? Perde ânimo, tem cansaço. E eu falei, quer saber? Foi o momento que eu mais me colori. Eu usei todas as cores que tu pode imaginar. Meus brincos coloridos, minhas blusas coloridas, maquiagem. Quando eu ia lá, eu me olhava no espelho, eu me maquiava e eu trazia o blush, né? O blush traz o aspecto de saúde. Eu me olhava no espelho e falava, nossa, eu não tô com cara de doente. E não me sentia daí tão doente. A ponto de eu chegar na rua e as pessoas me falarem assim, nossa, que legal, que coragem em raspar o cabelo. Um dia eu vou ter essa coragem. Nunca ninguém associava ao câncer. Olha só. E daí eu comecei a ver, tipo, a minha imagem realmente, eu consigo tirar o aspecto de doença utilizando o visagismo para isso. Porque se a gente vê, né, o doente, ele se encolhe, ele se fecha, natural. Claro, ele... Natural. Ele está debilitado, né? E ali depois, curada, linda, maravilhosa. Retornando ao trabalho, né, quando o cabelo começou a crescer, isso foi em setembro do ano passado. Então, temos 6 meses aí de diferença, né? E agora eu ainda tô... É lindo o teu corte de cabelo. E ainda tô trabalhando nele, porque ele ainda não voltou todo, né? Mas tá linda. Aí eu dou meus truques também. Ai, André. Gente, que trabalho fantástico, né? Michele, obrigada. Muito obrigada. Adorei estar contigo. Mais uma vez, adorei te conhecer. Também. A Clutch tu vai levar, né? Vou. Pois é. Toma, Eu te mando um presente. Eu te empresto a minha Clutch, a gente beijo, obrigada. meu amor. Baby. Então, estamos com a nossa carne. Gente, tá linda a carne. Eu já Bonita, comeria né? assim, amiga. Você sempre come antes da hora, né, amiga? Eu já comeria assim. Você sempre come antes da hora aqui. Vamos ver. Então, agora eu vou fazer o molho, que daí a gente vai colocar aqui. Então, eu vou usar a frigideira que já tem, né? Aqueles gruminhos ali. Vamos colocar um pouquinho de azeite de gergelim. Ai, eu adoro esse Que cheiro. dá esse gostinho, né? Maravilhoso também. Enquanto a Baby vai preparando azeite de gergelim, alho, ela vai fazendo o molho, a gente vai para um break e já volta.
Olha, se existe outra gastronomia mais perfumada que a gastronomia asiática, desconhecemos, né, baby? E essa coisa... Gente, o estúdio está com cheiro de um restaurante asiático. Você pega que nem chinesa. É o Mongolian Beef da Chef Baby. Olha só o molho que ela tá fazendo. Ela pôs o azeite de gergelim, o alho e gengibre picado. E um pouquinho de molho de soja. Ó, tá? E aí então ela vai tá regando com uma pasta. Agora eu vou colocar mais um pouco de molho de soja. Normalmente vai meia xícara para essa quantidade aqui. Nós vamos colocar como é que chama os bulhões lá de caldo de carne. Uma xícara mais ou menos. Que eu dissolvo ele, né? Para poder colocar ele dissolvido já. Nós vamos colocar 2, 3 colheres de açúcar mascavo. E eu vou colocar um pouquinho da minha pimentinha asiática. É uma pimenta que é meio fortinha, então eu vou botar pouco, porque esse prato não é para ser tão apimentado. E um pouquinho de pimenta preta, porque dá aquela outra camada de sabor. E eu vou deixar isso cozinhar um tempo agora. Deixa reduzir? Não vai reduzir tanto, mas é ferver para pegar os sabores do gengibre, do alho. E daí depois sim eu vou colocar com um pouquinho de amido na carne. Que perfume. Ah, depois tu bota amido aqui? Talvez um pouquinho, dar uma engrossada. Pra dar uma engrossada, Pra dar uma que engrossada. perfume. Mas agora eu vou conversar com o doutor psiquiatra Gabriel Ber. Falei certo agora? Certo. Doutor psiquiatra, por favor, do Hospital São Lucas, da PUC. Doutor, é um assunto muito recorrente, até no nosso linguajar, né? As pessoas falam, fulano é bipolar, aquela pessoa, aquilo ali só pode ser bipolar. A gente torna corriqueiro um assunto que é muito sério. Com certeza. O que é a bipolaridade? Eu acho que hoje a gente vai poder conversar para tentar entender um pouco melhor quais são, o que caracteriza mesmo o transtorno bipolar e como que as pessoas entendem no dia a dia, quando elas falam assim, né, o que é bipolaridade. Então eu explico. Mas eu só quero começar dizendo que depois eu quero experimentar a receita, tá com um cheiro muito Doutor, bom. não tá maravilhoso? Baby, temos convidado para o almoço. Olha só, mas vai estar Cheguei na hora certa. Chegou na hora boa, doutor. Bom, então assim, o transtorno bipolar é um transtorno que esses pacientes apresentam variações muito abruptas do humor. O que quer dizer? Existem fases. Quando a pessoa está numa fase maníaca, ela pode se apresentar excessivamente feliz, irritada, impulsiva, entre outros sintomas que caracterizam essa fase maníaca. E é muito importante que também nessa fase a gente possa dizer que esse paciente está tendo dificuldade de viver a sua vida no geral. Dificuldade para trabalhar, dificuldade para manter as relações sociais, às vezes conflitos no casamento, na família. Então, isso caracteriza essa fase elevada do transtorno bipolar, de mania, né? E tudo isso tem que durar vários dias. A gente vê que as pessoas costumam dizer que são bipolares porque têm variações de humor, mas às vezes são variações no mesmo dia ou variações muito curtas em relação com alguma coisa que está acontecendo com a vida dela. Então é bem importante que a gente possa cumprir todos esses quesitos para dizer que a pessoa teve um episódio de mania. Então não é toda oscilação de humor que é bipolaridade. Não. É apenas uma oscilação de humor que qualquer um está sujeito. Exato. Então essa é a fase maníaca do transtorno bipolar, né? Depois, esses pacientes eles têm variações extremas porque eles podem fazer episódios depressivos. E esses episódios eles são sucessivos, a pessoa pode ter vários episódios ao longo da vida que ela convive com esse tratamento. Então, geralmente os episódios, às vezes as pessoas começam com episódios depressivos, tem vários episódios depressivos, até que numa certa idade ela vai fazer um episódio de mania e aí vai ser mais claro o diagnóstico de transtorno bipolar. Né? Então ela está num episódio depressivo e daqui a pouco, do nada, não sei se está certo falar isso, do nada ela fica extremamente feliz. Isso pode acontecer também. Ou pode ser um episódio depressivo que se resolveu, passaram-se anos e a pessoa vai desenvolver depois esse episódio de mania que eu falei, que é esse humor elevado, excessiva felicidade. Ou né? irritação. Irritação excessiva. impulsividade.
A gente poderia citar vários sintomas aqui que compreendem a mania, mas é muito importante que eles não sejam vistos de forma isolada, que eles venham num quadro e que esse quadro gere prejuízo para a vida da pessoa. Como é que é o tratamento de uma pessoa que tem... É transtorno de bipolaridade que chama? Desculpa, transtorno do humor bipolar. Transtorno do humor Esse bipolar. É o nome Qual atual. é o tratamento? Bom, assim, o tratamento depende em que fase que a gente está considerando, né? Digamos que uma pessoa esteja numa fase maníaca. Essa é uma fase mais grave e que o tratamento é com medicações, né? Existem diversas medicações que a pessoa vai avaliar com o seu psiquiatra, diversos quesitos para essas medicações serem prescritas, e a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso, né? Mas essas medicações vão ajudar a fazer com que ela controle essa variação extrema do humor e volte à estabilidade, né? Se a crise é muito grave, que a pessoa se desestrutura de uma forma importante, pode ser que a pessoa vá precisar até ser hospitalizada, né, por alguns dias para ela poder se recuperar. Se a gente está falando de um episódio depressivo, vão ter outras medicações que também vão agir nessa fase do episódio depressivo. E aí a gente pode falar também que depois desses episódios passados e tratados, a gente começa um tratamento de manutenção. Não basta só tratar o episódio, a pessoa tem que fazer um tratamento contínuo ao longo de muitos anos. Por exemplo, como as pessoas tratam hipertensão e diabetes. As pessoas nunca param os remédios da hipertensão e diabetes, senão elas descontrolam novamente. Então, é muito importante que a pessoa use ao longo de muitos anos o tratamento. Isso vai fazer com que ela fique mais estável e evitar que novos episódios venham. Evitar de ter novos episódios de mania, de depressão. E aí, a cada episódio, a pessoa pode se abalar, ela pode perder seu emprego, ter dificuldade nos relacionamentos. Então, quanto mais estável, melhor é a qualidade de vida dessa pessoa que tem o transtorno, né? A gente fala da bipolaridade maníaca e depressiva. Tem Exato. algum outro? Assim, existem diversas outras caracterizações dessas fases. Por exemplo, às vezes as pessoas podem ter sintomas mistos, maníacos e bipolares no mesmo episódio, né? Algumas vezes as pessoas podem ter, em vez de uma mania com um prejuízo importante na vida da pessoa, com sintomas importantes, ela pode ter um episódio um pouco mais leve, que dura menos tempo, que a gente chama de hipomania. E aí essas pessoas geralmente não têm tantas dificuldades no seu cotidiano, não vai gerar problema no trabalho, algumas são até mais produtivas, se sentem mais produtivas, mais ativas, com mais energia. Olha que louco. Como é que uma pessoa, por exemplo, estou no meu trabalho, eu tenho um colega bipolar. Qual seria a conduta exata minha com esse colega? Sim. Porque essa pessoa convive, né? Convive. Então, assim, eu tenho que entender, eu tenho que relevar, Eu acho que a conscientização a respeito das doenças mentais ajuda com que as pessoas entendam e talvez queiram ajudar essa pessoa que tem dificuldade, né? Uhum. E como é que a gente ajuda uma pessoa que tem esse transtorno? Como? Podendo ajudar ele a chegar no tratamento, né? Podendo ajudar ele a consultar com um psiquiatra, com uma equipe de saúde mental, psicólogos, enfermeiras que estão disponíveis no SUS, por exemplo. E fazendo com que essa pessoa possa ter seu tratamento, ele vai voltar, ele vai poder tratar o episódio e viver uma vida normal, uma vida com muita qualidade de vida, né? É muito legal a gente estar sempre atento às pessoas que estão à nossa volta, né? Com certeza. Porque talvez a gente é a luz na vida daquela pessoa naquela situação. Aí eu tenho um colega que eu tô vendo que ele tem um comportamento que tá estranho. Eu chego e digo, olha, quem sabe... Né, com jeito falar, que às vezes a pessoa até se intimida. E às vezes essa ajuda pode vir de dentro da família, né? Sim. Pacientes que têm esse diagnóstico, estão tratando, estão naquela manutenção do tratamento, é muito importante que eles controlem, que eles aprendam quais são os sintomas que iniciam o episódio. Quando é que eles começam a se sentir... mais agitados, mais impulsivos, mais tristes, excessivamente felizes.
e essa pessoa vai se conhecendo e aos poucos ela vai podendo identificar quando o episódio vai começar. Mas também a família pode participar no sentido de ajudar essa pessoa a identificar que ela não está bem. Quando ela não percebeu, né, a família vai ajudar. Sim, além de estar atento, o que pode ser feito? A pessoa está no seu tratamento, aí está vendo que vai ter um episódio... Aí é muito importante que com o psiquiatra, essa pessoa tenha um plano de como tratar. Essa pessoa, nesse plano, ela pode combinar com o psiquiatra já vai conhecer ela, eles vão poder ajustar medicações, eles vão poder daqui a pouco se afastar um pouco do trabalho. Diversas medidas podem ser tomadas para que esse episódio se resolva e não gere um estopim. Não gere um episódio mais grave que necessite uma internação, por exemplo, que é a maior gravidade possível, né? Pois é. Doutor, a questão do medicamento, né? O medicamento, ele passa por alguns testes, né? Nem sempre o primeiro medicamento é o eficaz, aí vai mudando, vai alinhando. Tem isso? Sim. Isso tem para as doenças psiquiátricas em geral, né? Infelizmente, a nossa psiquiatria ainda não evoluiu no ponto da gente saber qual medicamento que vai funcionar exatamente para cada paciente. Uma dor de garganta é tal, uma febre é tal. Às vezes troca de antibiótico mais de uma vez, né? Mas o que acontece? No transtorno bipolar, a gente prescreve tratamentos que são estabilizadores do humor. E, como eu disse, existem diversos medicamentos, moléculas que ajudam a estabilizar as fases maníacas e depressivas. E é muito importante, assim, não tem como saber qual o medicamento que vai funcionar. Então, às vezes, os pacientes tentam 1, 2, 3, até que eles se acertam com determinado tratamento. E isso a gente está falando também, se acertam em relação aos efeitos colaterais que são possíveis, em relação a pessoa ficar bem, estável, né, poder retomar a sua vida. Olha só, e isso é importante, a pessoa, porque às vezes é bem isso, a pessoa não se dá conta, como fala, né, popularmente, mas tem um familiar, tem um amigo, um cônjuge que está ligado naquilo e aí tudo melhora, todo mundo vive melhor. Claro, com certeza. E também o tratamento com o psiquiatra, ter um psiquiatra que possa conhecer essa pessoa, né? Ajuda com que ela se sinta, com que esses episódios sejam mais curtos. Porque no momento que uma pessoa te conhece, ela sabe como é que tu tá te sentindo, ela sabe quando que os episódios começam, ela já conhece o teu histórico de vida, de tratamento, histórico de doenças médicas. Então tudo isso facilita, essa continuidade do tratamento facilita muito para o paciente. O paciente bipolar tem alta em algum momento? Geralmente não. Geralmente o tratamento é contínuo, como eu falei. Como hipertensão, diabetes e outros casos. E diabetes. Tem diversas coisas que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Por exemplo, psicoterapia. Ela falar com um terapeuta, que pode ser psiquiatra, pode ser psicólogo, e nessa psicoterapia o paciente vai se conhecer melhor, vai conhecer quais são os estressores da vida dele, o que faz com que esse episódio comece, né? E a partir daí, e ela também vai entender melhor como funciona essa doença, né? Ela vai saber o que é o transtorno bipolar, é o que a gente está falando aqui hoje. Então isso tudo ajuda com que a pessoa, de novo, melhore a qualidade de vida dela. Então é totalmente errado eu jogar no coloquial e dizer, fulano é bipolar. Tem que ter muito cuidado precoce, com essas falas. Né? Não cuidado. Pode falar. A gente já vai lá almoçar com a Baby, doutora, mas o jornalismo da RDC vai entrar ao vivo agora. Quero te mostrar aqui no geração de imagens novas, assim, uma hora eu te mostro como é que é o site, como eu usei ele. Bom dia, Cris, para você e para todos que nos acompanham. Estamos aqui na celebração, né, de 90 anos do Jornal do Comércio, né, que é pioneiro em cobertura econômica aqui na cidade e circulou pela primeira vez aí em 25 de maio de 1933. Hoje, completando 90 anos, a gente vai conversar um pouquinho com um dos convidados que está aqui, que é o Cláudio, do Sinduscom, né, Cláudio? Conta um pouquinho como é para ti participar, né, aí dessa celebração. Bom, o Jornal do Comércio ele tem uma história que ela vem junta com a indústria gaúcha e esses 90 anos de continuidade, de melhoria, de inovação que vem sendo tocado muito bem pelo Mércio, pelo Giovanni,
enfim, o Sinduscom RS tem muito a parabenizar o Jornal do Comércio e que seja uma vida longa, uma vida de grande parceria com toda a indústria gaúcha. Muito obrigado, Cláudio. A gente vai ficar acompanhando aqui, tá muito bonita. Logo mais, acredito que já comece, né, a celebração em si. Mas eu volto contigo aí no estúdio, Cris. Obrigada, Thay. Parabéns ao Jornal do Comércio por mais um aniversário. Gente, olha que coisa linda esse prato. Gosta de comida chinesa, doutor? Adoro comida asiática, chinesa, Eu todas. amo também. Então, por Olha isso que ele lindo. gostou do cheirinho, sentiu. O cheiro Eu vou do óleo de terminar gergelim. esse aqui enquanto vocês provam. O que você acha? Por favor, sirva o doutor. Então a gente coloca em cima do arroz, porque esse caldinho vai molhar, né? Você pega já um arroz assim, olha, temperadinho. Por isso que é o ideal servir assim. Gente, Daí eu coloquei gergelim e a cebolinha, que é uma coisa que eles usam muito, essa cebolinha que você coloca só no final, que ela fica assim meio cozida, meio não. Ó, doutor, prove. Pra mim, bem menos que tu botou pro doutor, né, baby? Porque... Dieta? Também... Deu, amiga. E uma carninha. Aí. Tá. Enquanto isso, eu vou botar aqui, ó, nesse molhinho que eu fiz, eu vou colocar um pouco de amido. Ah, ela dilui o amido na água e bota no aqui. molho. A gente Vamos provar, tem que ver doutor? conforme, né, o que precisa. Vamos lá, tô E daí a ansioso pra carne provar. vai aqui dentro. Vai lá, doutor, então. É bom, né? Tá bom de sal, bom de tudo, não tá Amiga. apimentado, é meio doce. Pra mim não tá apimentado. E olha que eu sou intolerante à pimenta. Aprendi uma receita nova hoje para fazer em casa. Ah, doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela participação aqui no programa. Eu tô indo embora. Tô indo embora. E antes, quero falar pra vocês que dia 28, né? Dia 28. Sábado é 20. Sábado e domingo vai estar acontecendo a Festimel em Pinhal, Balneário Pinhal, Litoral Gaúcho, vai estar acontecendo a Festimel. Olha que festa maravilhosa. Então, melhor, sábado, dia 27, tá? E domingo também, dia 28. Vai de sábado a domingo. E no sábado vai ter showzaço da dupla Hugo e Thiago. O Balneário Pinhal, a capital estadual do mel, espera turistas, visitantes para curtir. Gente, eu adoro abelha. Ó, tem shows folclóricos, tem feira, gastronomia, música, festa e muito mel para adoçar a vida lá dos turistas e visitantes de Pinhal. Parabéns a toda a comunidade de Pinhal pela festa. Um beijo pra você, eu vou embora. Amanhã, Deus quer, eu vou estar aqui. Tchau!